Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Om. Namastê, bem-vindo aí, de volta. Todo este universo é permeado por mim. A forma é imanifesta. Eu sou esse princípio não manifesto, que se torna manifesto, no qual todos os seres ocorrem aparentemente em mim, mas saibam que eu não estou neles. Com este versículo, a parte introdutória acabou deste capítulo 9, com o versículo anterior, os primeiros três, né? Na introdução, Krishna apresentou o assunto Ishwarayana, conhecimento a respeito da natureza de Ishvara, e ele exaltou a glória deste ensinamento. Ele também falou rapidamente sobre as qualificações necessárias, sendo que a confiança nas escrituras é a mais fundamental. A capacidade de manter a mente aberta, uma mente não crítica, né? Uma mente confiante na pendência do período no qual eu quero fazer a minha investigação. No início, eu simplesmente dou como se diz? O benefício da dúvida, né? Para as escrituras, sem procurar falhas para desqualificar as escrituras. Então, nós vimos isso. Aí ele fala de uma outra passagem, às vezes ele ensina sânscrito no meio, né? Aqui ele está ensinando a palavra anasuya, né? Que pode ser usada como com ciúme, sem ciúme, né? Sem ciúme, mas não importa tanto para a gente, né? Mas esse princípio, né, significa aquele que transcendeu os três corpos, os três estados, os três corpos, causal, sutil e físico, aquele que o transcendeu. Ou você pode compreender a partir das três energias também, aquele que transcendeu as três energias. Ele não, ele fez isso porque ele não tinha uma atitude negativa, uma arrogância intelectual que o fazia estar sempre procurando defeitos nas escrituras. Então, existem significados simbólicos que nós não compreendemos bem, porque nós não vivemos na cultura védica, né? Tendo introduzido o assunto, Krishna entra no assunto propriamente dito deste capítulo 9 a partir deste verso 4, do 4 ao 10, né? É o principal tema deste capítulo. Na verdade, uma das porções importantes de todo o Gita, que contém a essência de todos os Upanishads. Então, esta parte central deste Gita, que é a parte central do capítulo 9, contém a essência de todos os Upanishads, tá? Então, isso é bom a gente saber, né? Aí a gente fica mais atento a esta passagem do capítulo 9. É uma das passagens que contém a essência de todos os Upanishads. Atualmente, Swamiji é um esperto, ele ensinou os Gitas, estudou e ensinou os Gitas dezenas de vezes, né? Então, ele tem uma visão muito minuciosa de todo o processo do Gita, né? Krishna, nesta passagem, quer falar sobre a natureza de Deus, principalmente a natureza superior de Deus, a natureza toda pervasiva, nirguna. E ele apresenta algumas definições ou ilustrações do que seja essa natureza superior, essa natureza nirguna de Deus, né? Nós sabemos que é livre de atributos. Os atributos são o quê? São sobreposições das energias que Dopo desenvolve propriedades e qualidades naquilo que é livre de propriedades, qualidades e atributos. Então, este pano de fundo, né, este substrato, esse adistano, ele é attributeless, ele é livre de atributos, propriedades e
características, né? Como vocês devem ter me ouvido dizer, né? Qualquer coisa que haja atributo é limitada por aqueles próprios atributos, né? Porque qualquer configuração das energias, né, que venha a produzir, né, que produz um Namarupa com qualidades, propriedades e atributos, né, esses atributos que o definem, quando uma coisa é definida como isso ou aquilo, definida por suas características e qualidades e propriedades, aquela coisa já não pode ser outra coisa, né? Não é assim, Marcelo? Né? Aquilo que nos define como um ser humano nos limita no sentido de que agora eu não posso ser uma galinha, uma vaca ou um gato, né? Aí o pessoal aí do transgender, né, começa a viajar, não, eu quero ser ilimitado. Essa é uma outra conversa, né? Eu quero, tem dia que eu me sinto um gato, aí eu me identifico como gato, como cachorro, como isso, como aquilo, né? Então, aquilo que não possui atributos é aquilo que não tem nada que nos permita capturar aquilo como isso ou aquilo através dos cinco órgãos dos sentidos e da mente. Os órgãos sensoriais só conseguem capturar os atributos das energias, os atributos que são desdobramentos das configurações das energias através dos elementos primários, químicos, físicos e etc., né? Então, se ela não possui atributos, então o meu aparato sensorial, os cinco sentidos e a mente, não conseguem perceber este Brahman sem atributos, que é o Brahman superior, que é o Deus superior, a natureza superior de Deus, ela é sem atributos, então não está disponível para a mente os cinco órgãos dos sentidos. Aí a pessoa fala, e agora? Eu só consigo conhecer coisas que sejam acessíveis através dos cinco órgãos dos sentidos e a mente. Não havendo nenhum atributo, pode ser um atributo sonoro, um atributo visual, de cores e formas, pode ser um cheiro especial, né? Uma textura diferente, pode ser diversas coisas, né? Ou eu, em última análise, eu pego, coloco na boca para tentar compreender do ponto de vista da língua, né? Do palato, o que será isso, né? Mas não, nenhum desses cinco canais sensoriais e a mente que coordena essas experiências sensoriais conseguem realmente, né, experimentar a natureza superior de Deus, né? A gente precisa lembrar do Katha Upanishad. Nós temos que começar a pensar, Betânia, onde será e quando será o nosso próximo seminário. Possivelmente será o de carnaval, já que nós não encontramos datas para fazer um outro esse ano, né? E definir o texto e buscar voluntários que queiram traduzir o texto, né? Também. De repente eu vou pedir para você fazer uma pesquisa, Betânia, para ver quem gostaria. Aí, assim a gente vê se o Mauro ainda estaria disponível ou não. Gostaria de traduzir, professor, é isso? Foi isso que eu falei? Não, não sei se é gostaria de traduzir a enquete. A enquete, a gente precisa de. Eu tenho diversos textos que o Mauro me sugeriu, eu vou definir, aí depois eu vou, de repente, seria melhor se você fizesse uma enquete geral para saber quem estaria disponível para fazer essa tradução. Tá bom. Obrigado. No Katha Upanishad, é aquele que percebe o Atma, que não é disponível pela audição, o tato, que é livre de forma.
aquilo que nem o tempo consegue destruir, porque além do tempo, além do espaço, aquilo que é sem forma, sem sabor, sem cheiro, aquilo que é sem início, meio e fim, aquilo que é além do Mahat Hiranyagarbha, que é o mundo, né, macrocosmo sutil, né, o universo sutil, aquilo que é além dos três corpos, né, também do causal, como diz, né, eu dizia antes. Então, o Katha Upanishad, ele faz referência a esta natureza superior de Deus, né? Que ela é livre das mandíbulas da morte. Então, o poderoso Lord Shiva, aquele que engole e mastiga todos os seres, como aquela foto maravilhosa que ocorre no livro do Gita, né, imprimido lá na Índia, impresso lá na Índia, um livro enorme assim, cheio de pictures, que eu nunca comprei porque pesa uns 10, 15 quilos para trazer. Mas ali tinha uma picture, uma passagem do Gita, no qual o Arjuna fala assim: Ok, Krishna, agora eu compreendi a sua natureza real, né? A sua natureza superior, mas eu gostaria de vê-la, eu gostaria de contatá-la, né? Eu quero ver quero ver você em sua grandiosidade, em sua realidade. Aí Krishna diz: Não, não, não. Você não vai poder me ver, porque se eu me apresentar como uma forma, eu sou o Deus inferior, não o Deus superior. Ah, não, mas já que você não pode se apresentar como em sua natureza superior, se apresente em sua natureza inferior, né? Pelo menos isso eu quero. Olha, Júnior, você quer conhecer a minha natureza inferior? Porque pode ser muito chocante, né? Aí o Arjuna diz, não, não, eu estou preparado, né? Nós estamos já no capítulo 16, né? Apresente-se em sua natureza inferior, em sua totalidade, né? Aí ele se apresentou, né, como aquele ser que devora tudo, que destrói o inteiro universo, né? E a foto é uma foto intrigante, porque os seres vivos, né, sendo devorados pela mandíbula do Lord Shiva, né? A mandíbula da morte. O Senhor está livre de todos os atributos, o que significa que o Senhor é livre das mandíbulas da morte, e este Senhor nada mais é do que eu, em minha natureza intrínseca. Portanto, eu estou livre das mandíbulas da morte. Mas o Senhor está livre de todos os atributos, significa, se Krishna experimentou a forma de Deus, naquela passagem do Gita, ele não experimentou a forma ou a natureza superior de Deus, mas a inferior, né? Então, um Deus com forma é um Deus que é limitado. Por quê? Tudo aquilo que tem uma forma, isso aqui é uma forma quadrada, né? Então, é quadradinho assim, né? Então, esta forma limita isso aqui não pode se expandir nem para cá assim, nem para lá, né? Porque todo aquilo que tem uma forma é limitado por natureza, né? Então, um Deus com forma é um Deus que foi limitado, que serve um determinado propósito até que o indivíduo comece a crescer e compreender que existe um Deus totalmente sem forma, um Deus que não é obtido através dos cinco órgãos dos sentidos e a mente. Mas se você experimenta um Deus com forma, tudo bem, né? Isso serve no início. Você é um estudante júnior, né? E que tudo bem. Se você experimentou esse Deus como um objeto, né, com nome, com forma e atributos, esta é a forma inferior de Deus, saiba que certamente é Deus, né? Uma manifestação de Deus, é uma visão de Deus, é uma ótima experiência espiritual, essa experiência faz de você um bhakta mais fervoroso, etc. Parabéns a você, devoto, porque você teve uma visão de Deus, né? Mas do ângulo vedântico nosso, se você tem uma visão deste Deus conforme, saiba que não é o Deus verdadeiro. No Kena Upanishad, um outro Upanishad, diz aquele que não pode ser percebido pelos olhos, pelos outros sentidos também, é conhecido como o verdadeiro Brahman. E não aquele Brahman, aquele Saguna que as pessoas adoram por aí, né?
Portanto, um vedantino avançado não quer mais experimentar Deus através de um nome, forma e atributos, ele quer realmente compreender o Deus superior, que não é um objeto de experiência, porque qualquer objeto de experiência precisa ter qualidades, propriedades e atributos que são limitantes. Mas esse Deus superior é livre de todos os atributos limitantes, ele é sem forma, né? Ele é fundamentalmente sem nenhuma forma manifesta. Esta é a natureza de Nirguna Brahman. Uma vez que você entende este Deus sem forma e sem atributo, porque o Deus inferior é Ishvara, ou Saguna Brahman, que ele é definido pelo atributo Sattvaguna, conhecimento total, né? Supremo. Mas quando nós nos referimos ao Deus absoluta, ele não tem nem mesmo o Sattvaguna para dizer assim, esta é a natureza de Deus, conhecimento total. Não, esta é a natureza do Deus inferior, tá? Conhecimento e inteligência suprema. Então, esse Senhor sem forma e sem atributo, ele jamais estará localizado em local nenhum. Nenhum GPS vai te ajudar a encontrar esse Deus. Eu posso fazer rituais, pujas, o tempo todo para produzir o aparecimento deste Deus absoluto, mas no máximo eu vou conseguir o quê? O aparecimento de um Deus inferior, né? O Deus aparente, né? E aí eu fico preso em todas aquelas práticas ritualísticas para invocar a presença de um Deus manifesto, fenomenal. Portanto, todas essas coisas são possíveis, né? Se eu for um devoto de um Deus finito. O Deus infinito jamais surgirá diante de ti, porque qualquer coisa que surja é um fenômeno objeto. O Deus infinito precisa ser conhecido, mas não como um objeto de conhecimento. Um Deus infinito só pode ser conhecido através da compreensão da natureza do Deus superior, que só pode ser realmente consolidada na medida que eu traduzo isso para a minha real natureza. Porque somente este conhecimento, esse é um outro ponto importante que eu tenho martelado nisso, conhecimento a respeito da natureza de Deus, ele só é realmente um conhecimento bem estabelecido quando este conhecimento a respeito da real natureza de Deus, ele simplesmente me permite aceitar as declarações finais de identidades que dizem que eu sou este Deus superior. Eu sou este Brahman superior. Que é muito diferente de dizer eu sou este Deus inferior. Eu sou o Deus coloridos pelos atributos de Maya. Eu jamais posso dizer eu sou o Deus colorido pelos atributos de Maya. Eu sou o Saguna Deus. Por quê? Porque a manifestação de Saguna Deus, ela pertence a uma outra entidade que não está sob a influência de rajas e tamas, como nós, os Jiva-atmas. Embora nós tenhamos Sattva-guna suficiente para compreender a nossa real natureza intrínseca, a gente jamais tem Sattva-guna suficiente para compreender até mesmo o modo qual Ishvara projeta, sustenta e destrói esse universo. Essa inteligência suprema a respeito desta ordem aparente. Então, eu jamais posso dizer que eu sou esse Deus inferior, mas eu posso dizer eu sou esse Deus superior. Aí as pessoas pensam, putz, esses vedantinos são realmente arrogantes, eles são doidos, né? Eles aceitaram que eles não são o Deus inferior, o Deus aparente, mas eles dizem eu sou de natureza Deus absoluto, Deus superior, né? Então, para Professor, mim, oi. é, essa fala, né, que o senhor está fazendo sobre eu não sou Deus, é uma fala que ela está tão enraizada que eu ouço a todo momento, assim, as pessoas ao meu redor falando, eu sou Deus, como esse Deus
esse Saguna, né? Esse Deus inferior. Então, o quanto é importante, né? Porque para mim é muito claro isso. Sempre quando alguém fala, eu também sou Deus, eu falo, não, eu não sou Deus, eu sou a natureza, né? De Deus, mas não sou Deus. A minha natureza e a natureza de Deus é a mesma. Mas assim, gostaria que você falasse mais disso, sabe? Porque eu acho que isso é tão enraizado. Não estou falando para mim, porque para mim isso tem muita clareza já, mas falar mais disso, porque isso é tão falado o tempo todo. Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, né? E o quanto essa diferença é crucial para essa área que a gente se Elas não encontra da receberam. espiritualidade. Você lembra daquela expressão corriqueira brasileira que diz a pessoa pegou o bonde andando, né? E não sabe nem aonde é que o bonde está indo, né? Então, as pessoas ouvem essas fragmentos assim de expressões do Upanishads aqui e ali, e aí, sem terem sido submetidos ao ensinamento completo de Ishvara Saguna e Ishvara Nirguna, elas invariavelmente, o ego humano, eles projetam isso, né? Ouviram dizer que esse Deus é uma fonte de segurança, é uma força de amor incondicional. Aí elas começam a falsificar a ilimitação e o amor incondicional, né? O Deus absoluto é além do amor e do ódio, além de todos os pares opostos, entendeu? Eu sou a consciência infinita. Eu não existo dentro do âmbito do espaço-tempo. Mas as pessoas que não passam por esse processo, o ego humano, ele se apossessa desses maus entendidos e começa a dizer que o meu Deus interior, o meu Deus, eu sou Deus, o meu Deus. Ou se elas têm uma sensação de meu em relação ao Deus, o meu Deus interior, ou elas podem chegar ainda a nível mais arrogante de dizer eu sou Deus, sem compreender o que essas afirmações upanishádicas querem dizer. Jamais se refere à natureza do Deus Criador, mas, como disse a Betânia, se refere à real natureza intrínseca desse Deus Criador, que é idêntica à real natureza intrínseca desta criatura, o jiva humano, tá? E todos os outros jivas, e até mesmo é idêntica à natureza do Jagata, o mundo inerte. Tudo é somente a consciência, né? Então, Betânia, a pessoa precisa entrar nesse processo. Existem pessoas que entram e saem nesse processo comigo, né? Eu fico sempre muito, muito satisfeito aqui e ali quando me dou conta de que pessoas como você, Betânia, estão crescendo tanto nesta compreensão, tá? Ao longo dos anos, mas a grande maioria das pessoas entra e sai desse processo e depois, às vezes, me abordam com questões primárias, né, conflitos, né, a ponto de dizer, essa história de que eu sou a consciência e a arrogância, porque assim eu não estou trabalhando as minhas vássanas, mas uma confusão total, entendeu? Porque as pessoas não estão realmente qualificadas para entrar nesse processo, né? Não que eu não queira responder às confusões delas, mas a resposta melhor é você tem que entrar no programa, fazer parte desse programa e começar da aula número 1, porque tudo vai se esclarecendo, é mais ou menos como o que eu disse, né, para a Marilete no início, né? Vai devagarzinho. E outras pessoas que eu dizia, vai segurando as suas dúvidas e perguntas, porque o ensinamento vai resolvendo elas gradualmente, né? Então, não tem jeito, Betânia, deixa as pessoas ficarem viajando, né? E não sei como elas reagem quando você diz, eu não sou Deus, mas eu sou de idêntica natureza a Deus, né? As pessoas não vão compreender nem isso também, a menos que elas estejam fazendo parte do seu grupo de estudo, né? E, e é isso aí. As pessoas querem ser um Deus finito, um Deus, né, com atributos, porque elas se sentem ainda o jiva de atributos e elas ficam em inveja de Deus, porque o Deus inferior tem atributos de onipresença, onipotência, todo conhecimento, etc. E as pessoas viajam, não, não, eu quero ser um super-homem,
né? Um super jiva, né? E a gente diz, esse Criador, Deus, Ishvara, não é um super jiva. Não pense que você pode desenvolver as propriedades e características de Deus para se tornar um super jiva idêntico a Ishvara. Não, isso é impossível. É impossível. Nós estamos longe de desenvolver a inteligência e a sabedoria de Ishvara, né? Mas são as confusões que existem por aí. Então, eu quero realmente me identificar com Deus infinito. Eu quero me identificar com Deus sem forma, um Deus que não vem e não vai, né? A outra característica é não somente é sem forma, mas é aquele todo pervasivo, todo penetrante. Se Deus, a real natureza de Deus não é localizada numa loca celestial, mas é o todo pervasivo, ele pervade todos os universos, densos e sutis, que inclui todos as locas celestiais e infernais, né? Então, se é um Deus que pervade tudo, eu não preciso de viajar para encontrar esse Deus, porque ele está aqui pervadindo a minha experiência humana, né? Essa é a minha natureza, consciência, existência, sem atributos, todo pervasivo, não manifesto, sem forma. Então, todas essas são indicações ou apontamentos a respeito dessa natureza do Deus superior, né? Que é aquilo que nós queremos realizar. E, mais uma vez, a realização da natureza do Deus superior só tem valor se ela se torna como uma revelação, uma realização da minha natureza em Deus como Deus. Mas não o Deus inferior, mas o Deus superior, que é a consciência, que é a natureza do Deus aparente. Não é assim, Marcelo? Nenhuma confusão, né? Para vocês que estudam Vedanta, né, regularmente, consistentemente, já estão muito além dessas confusões. Então, passando para o próximo arquivo, né? Neste capítulo, do 7º ao 12, Krishna está se concentrando na natureza de Deus, né? A natureza de Deus, a natureza superior de Deus e inferior de Deus, etc, etc. A natureza inferior, o que queremos dizer, é aquilo que está dentro do tempo e do espaço, que é uma natureza empírica e, portanto, sujeita à separação. Eu e Deus. Deus está ali. Onde é que ele está? Está aqui, está ali. Eu faço essa sadhana, esses pujas, esses rituais, e aí eu entro em contato com este Deus, com este Ishvara, né? Então, nos livros dos Upanishads, a natureza superior de Deus é chamada de Brahman, e a natureza inferior de Deus é chamada de Maya. Isso é o Vedanta puro. Qual é a natureza superior de Deus? É o Nirguna Brahman, né? E qual é a natureza inferior de Deus? É Maya, que nada mais é do que o Prakriti fundamental, no qual, a partir do qual, ou dentro do qual, o Deus inferior surge como puro Satvaguna. Natureza inferior de Deus é Maya, ou Maya Ishvara. Ishvara é um desdobramento de uma das energias que ocorrem dentro do âmbito do Prakriti de Maya. Portanto, o Deus inferior, nos Upanishads, é chamado de Maya. Então, aqui temos o tópico Brahma, Svarupa, a natureza de Brahma, que é a natureza superior, e Maya, Svarupa, a natureza de Maya, que é o tópico mais difícil do Vedanta, é estudar a natureza de Maya, que é a natureza inferior do Brahman superior. O conhecimento, agora ele traz de volta os dois termos, Yana e Vijnana, o conhecimento da natureza superior é chamado Atma Vijnana, né? Conhecimento da natureza superior, né? Do Atma. Do Atma. Nós estamos estudando a natureza de Deus, mas a gente tem que lembrar que nós estamos estudando a natureza do ser, do Atma, de Deus. E
todos os Upanishads, eles afirmam que o Atma é de natureza um sem o segundo, é não dual. Por isso é Ananda, é uma consciência, uma existência única, né? Que concede existência e consciência aparente a todos os fenômenos do universo. Então, o conhecimento da natureza superior é chamado Vijnana, o conhecimento da natureza inferior do Atma, ou de Deus. Nós estamos estudando a natureza de Deus, mas não porque nós queremos conhecer Deus, nós queremos conhecer a nós mesmos. É isso que essa tecla que eu estou batendo, entendeu? Senão a gente fica sempre, esse tal de Brahman, com Naguna, sem Guna, com Guna, né? Não, a gente está fazendo tudo isso porque integrar o conceito de Deus em nossas vidas é fundamental para que a gente desenvolva determinadas qualificações que nos permitam, né, que nos permitam compreender a identidade entre a minha natureza, Atma Jiva, e a natureza de Atma Paramatma, ou do Atma Brahman, né, do Atma absoluto. Nós dizemos que essa é a essência dos Upanishads, essa parte central, porque aborda muito, muito, muito essa natureza do Brahman superior, né? Então, os Upanishads falam sobre isso, mas mais importante do que os ensinamentos a respeito desta natureza do Brahman superior são os ensinamentos a respeito da identidade entre o Atma do Jiva e o Atma de Brahman, tá? Esses são os mais importantes e a gente precisa permanecer focado nisso, senão a gente pode se distrair com a natureza de Brahman sem reivindicar que eu sou Brahman em minha real natureza. Eu sou a mesma consciência de Brahman. Porque Brahman não é um conhecedor. O Nirguna Brahman, o Deus superior, o Brahman superior, ele é além do conhecimento e da ignorância. O conhecimento de Ishvara, o Criador, o conhecimento da totalidade, passado, presente e futuro, de todos os universos, né? Brahman não, Brahman, ele não é uma entidade conhecedora, uma entidade experienciadora, ele é a existência e a consciência, né, que concede existência consciente aos seres vivos e existência inerte aos seres não vivos. Então, eu posso sim me identificar e reivindicar, e este é o propósito final, né, dos Upanishads. Ele muito centrado na natureza de Deus, para que mais tarde a gente possa compreender a identidade entre Jiva, Atma e Paramatma. As descrições de Brahman aparecem nos Upanishads. Krishna condensa todos esses versos. No quarto versículo que completamos na última aula, Krishna diz que a natureza superior de Deus é sem forma, etc, etc. Ela, literalmente, ela não é manifesta, mas ela parece manifesta. Ela é como a corrente elétrica. A casa tem todos esses circuitos, né, de fios, etc., e switches, né, e tem corrente elétrica, né? Mas essa corrente elétrica, ninguém vê essa corrente elétrica, a menos que a gente acenda a luz, ou ligue o ventilador, ou o ar-condicionado, ou abra a geladeira para ver se a luz está funcionando, né? Então, existe como aquilo que é invisível, não manifesto, né? Este Brahman que se torna manifesto e visível e verificável somente na medida que esta consciência ela aparece como a consciência refletida ou a consciência humana. Apenas como a consciência humana, o complexo corpo, mente e sentidos, nós podemos verificar a presença, né, da consciência original, pura e ilimitada de Brahman, que não é uma entidade experienciadora, mas requer uma entidade experienciadora para que seja verificada a existência deste princípio, que não é uma entidade experienciadora. A eletricidade é a analogia que nos permite compreender isso. A eletricidade está lá, porém, ela só é verificável se eu tiver uma lâmpada, né, ou um outro device, né, um outro o tecido não, outro, esqueci.
meio ou instrumento. É, um instrumento elétrico eletrônico. Ok. A natureza superior de 2 está além de todas as propriedades, nós vimos, né? É desprovido de atributos, características e propriedades. As propriedades são literalmente, né, criadas pelas três energias, que são derivações do Prakriti original de Maya. O coquetel que Ishvara depois faz através de Raja Guna, então Moguna, né? Sempre misturando com um pouco de Si, que é Sattva Guna, né? Para desenvolver os elementos primários, né? E depois ele vai criando os 5 elementos a partir desses elementos sutis, os elementos primários grossificados, densificados, como nós conhecemos, né? Espaço, ar, fogo, água, terra, né? E a partir dali todos os elementos físicos e químicos que constituem esse universo tangível, né? Krishna havia dito que a natureza superior não tem nada disso, não tem forma, não tem propriedade, não tem limite, etc, etc. Não, portanto, se alguém perguntar, o senhor está numa loca celestial aqui e ali, qual deveria ser a nossa resposta? Você pode dizer que o Senhor está lá, mas o Senhor está em tudo, porque Ele é o substrato de tudo. Ah, eu vou lá, naquela loca celestial, no quinto andar, ou no sexto andar, né? No sexto não, nós estamos, né, no sétimo andar, então a gente teria que ir para o 12º, 13º andar, a gente toma um elevador, a gente chega lá, porque lá tem Deus. Ah, sim, você vai lá encontrar, tudo bem, tá, mas saiba que Deus está aqui nessa loca também, porque Deus é todo pervasivo. É por isso que o Marcelo parou de viajar. Ele dizia tanto que ele vinha me visitar aqui, porque ele pensava, eu vou lá encontrar o professor, falar sobre o Brahman, quem sabe eu encontro o Brahman lá. Quando ele descobriu que o Brahman é todo pervasivo, eu falei, não preciso nem viajar mais, né, Marcelo? Se você exclui o aqui e agora como Deus presente e disponível neste momento para ser reivindicado como a minha real natureza, você ainda precisa refinar a sua compreensão. Senão, você vai estar viajando para essas locas celestiais, né? E sem saber que é uma viagem de ida e volta. O Senhor está lá, mas está em todas as locas, e eu cansei de viajar para buscar esse Senhor, porque eu compreendi que esse Senhor é a minha natureza intrínseca, é o Senhor superior. Ele é onipresente, todo pervasivo. A terceira característica que Krishna apresentou é que todos os seres estão dentro do âmbito deste ser, mas o esse Nirguna, Deus, não está dentro de nada desse mundo. O mundo inteiro reposa em mim, em outras passagens, né, em outros versos. O mundo, saiba, Arjuna, o mundo reposa em mim, né? E etc, etc. E depois outros versos irá contradizer aquilo e dizer, saiba que nada existe dentro de mim. Como é que você vai reconciliar ou conciliar duas declarações contraditórias, né? Está dentro de mim ou não está dentro de mim, né? Então, por isso nós precisamos de um professor, por isso nós precisamos dos nossos grandes, né, Mahatmas, né? Porque essas contradições aparentes precisam ser resolvidas. E elas são muito facilmente resolvidas quando nós nos submetemos a esses ensinamentos completos, né? Quando a gente diz que tudo existe dentro de mim, né? Nós precisamos sempre de lembrar, e sim, tudo existe dentro de mim, mas como uma projeção aparente, né? A miragem existe dentro da areia, sim, mas como uma projeção aparente. O que é uma projeção aparente? É aquilo que possui uma realidade empírica, né? Mas que não é real, que não é absolutamente real, é um fenômeno, né? Então, tudo existe dentro da consciência como um fenômeno, mas a consciência não existe dentro do mundo fenomenal, tá?
Quando ele diz tudo reposa dentro de mim, e no outro momento ele diz, na verdade, nada reposa dentro de mim, porque tudo é somente eu, essa projeção, ela é uma mera projeção aparente, disponível como aparência, como experiência, como campo de interação, né? Mas ela não é real. Portanto, só existe eu, Brahman, tudo é somente eu, Brahman, é consciência, existência, e todas as coisas não reposam literalmente em mim, mas aparentemente elas reposam em mim como uma projeção aparente. Eles descansam em mim como uma projeção aparente. Esse conceito de descansar é porque a natureza de Brahman, da consciência, é tal que ela acomoda tudo sem nenhuma resistência. Então, ela permite que todos esses seres aparentes repousem, existam dentro do âmbito desta consciência, esses seres aparentes, que são meras projeções, mas que se acham reais, né? Porque este Brahman é o apoio, o suporte, o fundo, né? O espelho refletor da consciência, que acomoda tudo, que aceita tudo. A melhor analogia deste Brahman superior é o exemplo do espaço, né? O espaço, ele acomoda tudo. E, ao mesmo tempo, ele possui quase que todas essas características, né, aposentadas nelos Upanishads, né? É que ele nada toca, nada afeta, nada contamina, né? Nada modifica, nada impacta o espaço, né? Construções são levantadas e destruídas e o espaço permanece inalterado, né? Então, esta característica toda pervasiva do espaço, ela é um bom símbolo daquilo que é o Senhor superior, né? Que ele pervade todos esses universos densos e sutis, como se todos esses universos existissem dentro do espaço, dentro do Ser Supremo, mas sem serem realmente tocados, porque esses universos aparentes, eles não são realmente reais. Tudo que existe é somente esse Senhor Supremo, que é onipresente. O Senhor está localizado em um lugar. Dayananda diz, o primeiro berço de molas do mundo, a serpente enrolada, é o quê? Então, isso aqui tem um conceito, neste parágrafo, de uma serpente, que é como um berço de molas do mundo, é como uma serpente, ela enrolada, ela estaria potencialmente contendo o universo. Então, o Senhor está em algum lugar específico, estaria dentro dessa serpente, né? E depois ele diz, mas não é bem assim, são ilustrações, né? Construções que precisam ser rejeitadas antes, porque o Senhor não existe dentro do âmbito de nada, de nenhuma serpente, de nenhuma loca. O Senhor é aquilo que aceita, acomoda todos esses conceitos e objetos conceptuais aparentes, né, que precisam desse suporte, desse apoio. Jamais imagine que o universo é o apoio, é o suporte, né, deste Senhor. Não. Tudo existe aparentemente contido neste Deus superior, Nirguna, que é Satchitananda. Eu sou o verdadeiro apoiador, ou substrato, ou adistana de todas essas ordens aparentes. Portanto, nós vimos as características do Deus superior, sem forma, sem atributo, né? Todo pervasivo, além do espaço, além do tempo. Essas são as características, e é aquele que apoia, né? Esse conceito de apoio, né? É uma outra construção que, na medida que a gente compreende que não existe realmente nada além deste Brahman, o Brahman estaria apoiando o quê? São conceitos, simplesmente, para, né, nos alertar de tal modo que a gente não se apoie no mundo. O ser humano, ele se apoia no mundo, e ele quebra o nariz, né, quebra a cabeça. Então, nós temos que compreender que este Nirguna Deus, esse Deus superior, que é a minha natureza, é o apoio do mundo, né? E não existe nada
de apoio no qual o jiva humano possa realmente obter paz e segurança, que não seja, né, na característica de Brahman, como o substrato, ou a dístana, ou a base, ou o apoio, o suporte de tudo. Na verdade, os seres não estão em mim. Agora o Krishna começa a se contradizer. Ele fala assim: olha, eu falei que está tudo repousando em mim, etc., mas eu não estou neste mundo de objetos. Mas, na verdade, eles não estão nem repousando em mim, né? Compreenda o meu Yana Yoga divino, a yoga das yogas, meus ensinamentos finais, né? Os seres e o mundo, os universos não estão em mim, como eu havia dito antes. Antes eu disse porque você era um aluno júnior do primeiro grau, agora que você é um aluno avançado, compreenda a minha yoga superior. Eu mesmo sou o criador dos seres e o sustentador dos seres, mas eu não existo nos seres. Eu não estou nos seres. Os seres nem mesmo estão em mim, tá? Nem mesmo. Eu sustento tudo isso através do poder de Maya, Maya Shakti, mas, na verdade, eu sou a única realidade, portanto, nada disso realmente existe ou repousa dentro de mim, porque não existe ponto de encontro realmente entre Sati e Miti. Às vezes a gente tem que tentar descrever esta, né, esta interface entre Sati e Mitya, né, dizendo que Satya é o substrato de Mitya, Mitya não pode existir sem Satya, né? Satya existe sem Mitya, a consciência existe sem nenhuma sobreposição dentro do seu próprio âmbito, né? E a gente pode ver que a minha consciência humana existe durante o sono profundo, no qual não existia uma projeção nem do Maya Shakti, nem do Nidra Shakti, né? Então, eu sei por experiência verificável né, que essas ordens aparentes, elas existem, né, como meras projeções. Os seres não existem realmente dentro de mim, né? Na verdade, nada descansa em mim porque existe somente eu, a consciência, e eu não dependo desses seres e coisas projetadas por Maheshwara. Mas como assim? Sim, eu sei também, porque fazendo analogia, no meu sono profundo, não existe nenhuma projeção no âmbito da minha consciência humana e eu permaneço totalmente existente como consciência humana e consciência original. Aquilo que realmente é a real natureza intrínseca da consciência humana, que é um outro nome dado para a mente, né? Então, na verdade, o mundo e todos os seres vivos e os objetos inertes não repousam em mim. Os seres não descansam em mim. Eles não estão em mim de forma alguma. Este é um dos maiores problemas de alinhamento nesta passagem do Gita, porque Krishna está contradizendo o que ele disse no verso anterior. Ele disse no versículo anterior o quê? Você não tem tempo suficiente para esquecer. Você vai lembrar que ele acabou de dizer isso. Eu contei para vocês que ele dizia que tudo estava contido, repousando dentro dele, né? Na verdade, no Gita nós encontramos diversas passagens que parecem ser contraditórias. Mas esta passagem é mais original, porque a contradição ocorre de um verso para o outro, de tal modo que a gente possa ver a contradição e fazer um esforço para compreender que é uma contradição aparente, porque ela se refere a duas declarações que pertencem a duas ordens de realidades diferentes, né? Uma é uma realidade absoluta, a outra é a realidade aparente. No Deus absoluto, né, não existe realmente nada contido dentro dele. No Deus relativo, né, a gente pode dizer que tudo se resolve em Ishvara como pura inteligência, como se todos os seres vivos e os objetos inertes se recolhessem no corpo macrocósmico causal, que tecnicamente é denominado Ishvara, né?
Mas o Deus absoluto, não. Do ponto de vista do Deus absoluto, nada repousa em mim. Se houver uma contradição, você precisa de resolver essa contradição, senão o intelecto vai desenvolver desconfianças a respeito das Escrituras. Na verdade, o Gita tem várias passagens aparentemente contraditórias. Essa é a mais relevante porque é de um verso para o outro. Ele diz, todos os seres estão em mim, aí depois ele diz, não, os seres não estão em mim. Como você explica essa contradição? Este é um grande problema para os comentaristas que analisam o Gita, aqueles que não submeteram realmente aos Upanishads, ensinos do Upanishad. O Gita é um texto que os versos, eles dizem pouco, a menos que você tenha um expositor muito qualificado para expor aqueles versos. A maioria dos expositores dos Gitas, os escritores dos Gitas, que compilam, né, combinam os versos e as explicações ou os comentários do verso. A maioria, a grande maioria, né, parece ser pessoas que não se submeteram aos Upanishads e que não são yanis, que não são autorrealizados, mas ainda assim eles são intelectuais que querem fazer uma exposição do Gita. E aí eles fazem uma salada de fruta, uma confusão enorme. A maioria dos Gitas é assim. Uma coisa é você ter um Gita comentado e exposto, né, por um yani, né, como Shankaracharya. Os nossos gurus que dedicaram as suas vidas nos dias de hoje para estudar o Gita, estudam o Gita como exposto pelo nosso grande ídolo, né? O nosso grande Shankaracharya, né? Dayananda, todos os homens que viveram dentro do âmbito da linguagem sânscrita estudam com Shankaracharya, que viveu 700 e tantos anos atrás, né? Então, cuidado com essa história. Ah, tem um Gita aqui, um Gita ali, vou estudar esse Gita. Quase todos eles vêm de pessoas que não têm o autoconhecimento e não têm a compreensão de Nirguna Deus e Saguna Deus, e muito menos a compreensão da identidade do Atma do Jiva com o Atma do Nirguna Deus, tá? Então, as pessoas que fazem essas exposições, os comentaristas, né, eles se encontram em muita dificuldade. Você não pode dizer que Krishna está se contradizendo, porque senão a gente diria que Krishna não é um professor realmente coerente. Portanto, Shankaracharya teve que chegar, né, e botar ordem na casa e resolver essas aparentes contradições, expondo a escritura dos Vedas do ponto de vista de puro conhecimento total. Conhecimento total, conhecimento de Satya e Mithya, de tal modo que você não sobreponha Satya e Mithya em Satya, deixando tudo em seus devidos lugares. Assim, todas as contradições são resolvidas, porque, como nós sabemos, durante o Gita, o Krishna, ele irá falar, ensinar a Arjuna, às vezes do ponto de vista do Deus inferior, às vezes do ponto de vista do Deus superior e às vezes do ponto de vista de um amigo dele, né? Dando conselhos mais a nível social, psicológico. Então, as contradições aparentes, elas surgirão, né? E você tem que reconciliar ou conciliar essas aparentes contradições, por isso nós precisamos sempre de yanis, professores que sejam realmente yanis, tá? Não professores acadêmicos, mas realmente yanis. Shankaracharya diz apenas que não existe realmente contradições, né? Porque uma é uma ordem de realidade absolutamente real e existente, a outra é uma outra ordem de realidade que é uma mera aparente. Existe, mas somente do ponto de vista de experiência, né, e transação, mas não contém uma realidade. E, de novo, nós precisamos lembrar da, da analogia com o nosso estado dos sonhos. Mas tudo isso a gente deixa para o próximo sábado, né? Hoje é domingo, né?
na continuação da beleza do Gita. Alguém tem alguma coisa a dizer? Algum comentário, alguma contribuição? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Namastê.